Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, né, ao conteúdo do vídeo anterior. Então, para quem quiser acompanhando comigo aí pela apostila, nós vamos estar aí falando a partir da página 7, né, definição de calor, equilíbrio térmico, unidade de quantidade de calor, calor sensível, calor latente, vamos falar sobre propagação de calor, né, condução, convecção e um pouquinho sobre dilatação térmica. Então, vamos começar. Eu tenho aqui energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura entre os corpos. Lembra que eu já havia falado para vocês lá no outro vídeo que calor é a energia que flui de um corpo para o outro, tá? Então, ele é definido como uma energia em trânsito. Nenhum corpo tem calor, tá? Porque a partir do momento que a energia terminou de ser transferida, já não é mais calor. O que está no corpo depois de terminada essa transmissão de energia é a energia interna do próprio corpo, tá? Essa energia em trânsito, ela tem um sentido único. É sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, ok? Bom, por ser uma forma de energia, né? Lá, gente, eu estou no item B da página 7. O calor ele é medido em joules. É uma unidade de medida que é utilizada no sistema internacional, que a gente chama de SI. Tá? Então, em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, adota-se a caloria. Então, a gente consegue definir como caloria o quê? Sendo a quantidade necessária de calor para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, a relação entre calorias e joules é de 1 caloria é igual a 4,184 joules, ok? Bom, equilíbrio térmico. Vou voltar ali para o tópico A da página 7. Imagine só, 2 cubos de ferro, né, como cita o exemplo aí da apostila, né? Um deles está mais frio, né, a 10 graus Celsius, e o outro com uma temperatura mais elevada de 30 graus Celsius. E aí a apostila coloca aí para vocês que se a gente colocar em contato, nos colocarmos, né, uma barra de ferro com a outra, nós vamos ver que as temperaturas elas vão acabar apresentando a mesma temperatura. As 2 barras de ferro vão igualar a temperatura. Então, isso, quando 2 corpos, ao se unirem, acabam tendo a mesma temperatura depois, a gente chama de equilíbrio térmico, ok? Tenho 2 tipos de calor, calor sensível e calor latente, ok? Bom, aqui, antes de eu falar de calor sensível e calor latente, essa animação, ela mostra o seguinte. Eu tenho uma xícara de café quente, então essas bolinhas marrons simbolizam as moléculas de café quente, tá? Vocês vão ver que elas vão estar bem agitadinhas, moléculas, e vou colocar um pouco de leite frio para vocês observarem o que acontece. Então, observem o grau de agitação aqui. Espera só um minutinho que travou aqui meu slide. Voltando aqui, espera só um minutinho. Pronto. Então, observem aqui. As partículas, né, as moléculas de café se movimentando. Ok? A animação está um pouquinho devagar, mas já ela volta ao normal. Pronto, agora sim. E ao colocar leite frio, as moléculas branquinhas simbolizam a temperatura mais fria, né? Elas acabaram se unificando e atingindo aí, na verdade, a mesma temperatura, né? Então, a molécula de café que estava lá muito agitada, muito quente, quando eu coloquei o leite frio, o leite obviamente ficou morno,
Por que que isso? Na linguagem popular, né? Por que que acontece isso? Porque houve uma transferência de energia, tá? Então, calor é isso aí. Bom, o próximo slide ele vai mostrar o conceito de temperatura e o conceito de calor, que a gente também já viu na aula passada, né? Então, temperatura, a medida do grau de agitação das partículas que compõem o corpo, e calor, uma propagação ou a variação dessas vibrações. É quando a energia flui de um organismo para o outro. Então, tem uma outra animaçãozinha aqui, tá? Eu vou ligar aqui a fonte térmica, que ela está desligada, tá? E vou observar com essa lupa o grau de agitação das moléculas. Então, ó, elas estão um pouco agitadas, ok? Para a gente poder entender isso aí. Vamos ligar, as chamas acenderam e elas ficaram mais agitadas, ok? Bom, vou passar para vocês um experimento, tá? Um videozinho rápido de calor sensível e calor latente. Esses dois tópicos estão lá na página 7 e na página 8, tá? Então, é uma forma da gente trazer o laboratório também um pouquinho aqui para as nossas aulas, tá legal? Então, eu vou passar esse vídeo, ele é bem rapidinho, tá? Prestem bastante atenção, façam as anotações necessárias. Quando próximas ao fogo, nossas mãos recebem a energia térmica resultante da combustão. Essa transferência de energia é chamada de calor. O calor sempre passa espontaneamente dos corpos de temperatura mais elevada para os de menor temperatura. Quando esses corpos atingem a mesma temperatura, ou seja, chegam ao equilíbrio térmico, o fluxo energético para. Nesse experimento, vamos conhecer algumas propriedades do calor: produzir variação de temperatura e mudança de estado. Para fazer esse experimento, vamos usar 2 béqueres de 1 litro, 2 bicos de Bunsen com difusores de calor e 2 termômetros. O primeiro béquer tem só água. O segundo tem água e gelo em equilíbrio térmico. Para começar, vamos colocar o béquer com água sobre um bico de Bunsen aceso. Depois, vamos ficar atentos à variação de temperatura no termômetro inserido nesse béquer. Passado algum tempo, observamos que a água esquentou. Já quando se apaga a fonte de calor, observamos que a temperatura da água diminui. Agora vamos colocar o béquer com água e gelo sobre um bico de Bunsen aceso. De novo, vamos ficar atentos à variação de temperatura no termômetro inserido no béquer. Nesse caso, observamos que a temperatura permaneceu no ponto de fusão durante algum tempo. Depois, sofreu elevação. Ao atingir o ponto de ebulição, a temperatura novamente permaneceu constante durante certo tempo, para depois cair quando apagamos a fonte de calor. A energia térmica liberada pela fonte de calor eleva a temperatura da água, aumentando a agitação de suas moléculas. Esse processo aconteceu no béquer número 1 e em parte do experimento com o béquer número 2. Nesse processo de aquecimento, a água recebe calor e cede calor ao ar que a envolve. A esse tipo de calor que é absorvido ou cedido por uma substância e que produz variação de temperatura, chamamos calor sensível. Existe também o calor latente, ou seja, o calor que é cedido ou retirado de uma substância e que produz mudança de estado. Esse processo aconteceu em 2 momentos do experimento com o béquer número 2. O primeiro momento em que houve ganho de calor latente foi quando havia água no estado sólido.
Nessa fase de gelo, as moléculas ocupam posições definidas e estão fortemente ligadas umas às outras, formando estruturas cristalinas. Quando fornecemos calor ao sistema, a energia foi totalmente usada para quebrar as ligações moleculares da fase sólida, o que fez a água passar do estado sólido para o líquido. Quando restou apenas água no becker, o calor recebido passou a ser sensível e a temperatura aumentou até atingir o ponto de ebulição. Durante o processo de ebulição, o calor recebido pela água passou de novo a ser latente. A temperatura permaneceu constante até a fonte de calor ser apagada. Bom, pessoal, sobre esse vídeo aí, então, ele exemplificou, tá, os tópicos C e D da página 7 e da página 8, ok? Agora a gente vai lá para a página 9, falar um pouquinho sobre propagação de calor, ok? Bom, então a gente tem que saber que a propagação de calor, ela acontece de duas formas, tá? Por três formas: condução, convecção e por radiação. Então, o que vem a ser a condução térmica, tá? A condução térmica é a transferência de calor por meio de agitação de moléculas. Então, em um corpo ou entre mais corpos. Desde que haja contato entre esses dois corpos, eles têm que ter contato, ok? Bom, então, por necessitar de um meio, não pode acontecer no vácuo. Então, condução térmica, ela não vai acontecer no vácuo, ok? Porque há um choque de partículas mais energéticas com as menos energéticas, que a gente pode dizer aí na vizinhança, tá? E vai transferir um tipo de energia que a gente chama de energia cinética. O outro tipo de propagação de calor é por meio de convecção, que a gente chama de convecção térmica, tá? Que é um movimento de massas fluídas. Quem são essas massas fluídas? Gases, líquidos e vapores, tá? Que vão trocar de posição até que haja um equilíbrio térmico no ambiente, tá? Não vai acontecer convecção em sólidos nem no vácuo, porque ele vai necessitar de um meio material para acontecer. Então, sempre a massa mais quente tende a subir porque ela é mais leve, né? E a massa mais fria tende a descer porque é mais pesada. Então, a gente sabe que convecção não é bem um processo de transferência de calor, né? Por quê? Porque não há transferência de energia de um corpo para o outro, mas acontece somente as trocas de posições das massas, né? Então, a gente consegue definir convecção térmica como o tipo de propagação que ocorre em líquidos e gases, né? E vapor, né? Porque o vapor é um tipo de gás, né? Com densidades diferentes. Então, por exemplo, o que ocorre com os ventos e com as correntes marítimas, ok? E por último, nós vamos ter a radiação, né? A radiação térmica, que é lá no item C, na página 12, né? Que é a transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas, né? Ondas de calor, que a gente chama, que vão se propagar no vácuo. Então, na radiação, ela vai acontecer no vácuo, e na convecção e na condução não vai ocorrer no vácuo, ok? Então, vai predominar um tipo de radiação que a gente chama de radiação infravermelha, tá? Como a que transmite calor, e aí não vai necessitar um meio para que ocorra essa propagação. Então, os corpos podem, nesse tipo de propagação de calor, estarem separados um dos outros, tá? Então, todo corpo com temperatura maior que 0 Kelvin, que é aquele zero absoluto que a gente viu lá na outra aula, ele pode emitir radiação, mesmo que seja imperceptível, tá? Então, o livro coloca aí para vocês, como exemplo, a radiação, o aquecimento da Terra pelo Sol, ou quando a gente coloca a nossa mão perto da fogueira ou de algum lugar quente. Beleza? Pessoal, só um negocinho, voltando lá para a página que a gente fala da condução térmica, né? Que eu só esqueci de colocar uma coisa para vocês.
que é o conceito de isolante térmico e o conceito de condutor térmico, tá? Então, o que seria um condutor térmico? Por exemplo, uma colher, se eu coloco uma colher de ferro, né, uma colher metálica, se eu coloco ela no fogão, na panela, perto do fogo, ela vai esquentar e vai conduzir esse calor para minha mão. Então, eu vou queimar minha mão. Então, ela é um condutor de calor. Se eu pego uma colher de madeira e vou mexer alguma coisa no fogão, a madeira ela vai até esquentar, mas ela não vai conduzir esse calor para minha mão, tá? Então, ela é um isolante térmico. Beleza? Bom, para a gente finalizar aqui, ficou faltando só a parte de que está lá na página, deixa eu só confirmar, a página 12, que é a parte de dilatação térmica, tá? Que pode acontecer de 3 formas, tá? Linear, superficial e volumétrica. O que vem a ser a dilatação térmica ou a contração térmica, tá? É quando os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, ficam sujeitos a dilatar ou contrair de acordo com a temperatura, tá? Então, ele ocorre de acordo lá com o grau de agitação das moléculas que a gente viu lá no outro slide, tá? Então, por exemplo, quando a gente aquece qualquer corpo, vai ocorrer o quê? A distância das moléculas. Lembra? No sólido elas estão mais unidas, no líquido um pouquinho mais separadas e no gasoso elas já estão bem mais separadas, tá? Então, a dilatação linear é a que vai ocorrer com o comprimento do corpo. A superficial é a dilatação da área superficial, né, da superfície do corpo, e a volumétrica tem a ver com o volume. Então, o próprio nome das dilatações a gente já consegue entender, tá? Então, pessoal, a gente encerra o módulo 6 por aqui. Façam os exercícios, né? E qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês aí para serem tiradas. Ok? Bons estudos!